E vamos resolver a nossa primeira questão. Vamos começar por uma equação algébrica bem simples. 3x mais 6 é igual a 21. Nessa questão eu posso simplesmente lançar o meu 6 para o outro lado da equação, alterando a sua operação, ele que estava somando vai para o outro lado diminuindo. Vamos repetir a nossa equação aqui embaixo fazendo esse procedimento. Eu vou lançar o meu 6 para o outro lado da igualdade. O 6 que era um número positivo, ele estava somando a minha expressão 3x, ele vai para o outro lado subtraindo 21. Agora nós temos uma nova expressão, nós já podemos fazer alguma coisa, nós podemos realizar essa subtração, essa diferença aqui à direita da igualdade. Vamos repetir a nossa expressão e fazer esse procedimento aqui embaixo. 21 menos 6 é igual a 15. A nossa equação agora ficou com essa cara, eu ainda tenho que isolar o meu x. Como é que eu faço para tirar esse 3 aqui? Eu lanço ele para o outro lado, ele que estava multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo 15. E com esse procedimento, como vai ficar a nossa equação? A nossa equação vai ficar com a seguinte cara: 3x, o 3 que estava multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo 15. Agora, no processo final da resolução da nossa equação, de descobrir qual é o valor da nossa variável x, nós podemos calcular essa expressão aritmética aqui e descobrir o valor final do meu x. Eu digo que x é igual a 15 dividido por 3, x é igual a 5. Aumentando um pouco a dificuldade das nossas equações, vamos resolver essa equação aqui. Logo de cara, vamos pensar, tem algo que eu possa fazer a princípio nessa equação? Tem alguma soma, alguma multiplicação que eu posso fazer antes de começar as minhas manipulações? Sim, eu posso ver claramente que eu posso fazer essa multiplicação, menos 6 vezes 3, e eu também posso fazer essa soma de 15 mais 5. Vamos reescrever a nossa equação aqui embaixo realizando esses procedimentos. Vamos repetir o 2x. Menos 6 que multiplica 3, nós vamos ter o valor de menos 18. Tudo isso é igual a essa nossa soma aqui de 15 mais 5. Tudo isso é igual a 20. Feito isso, eu posso começar a manipular a minha equação algébrica. O que eu posso fazer aqui primeiro? O primeiro passo é pegar esse menos 18 que está perdido aqui nesse lado e lançar para o outro lado da minha igualdade. Ele que estava diminuindo, ele vai para o outro lado somando, de maneira que eu vou ter no outro lado agora 15 mais 18. Vamos ajeitar a posição da nossa equação aqui e observando a equação, agora nós vemos que nós temos mais uma soma que pode ser realizada. Vamos realizar essa soma, vamos só repetir o 2x aqui embaixo, 20 mais 18 é igual a 38. Como podemos observar, a nossa variável x ela ainda não está sozinha, nós temos que tirar esse 2 que está multiplicando o x aqui. E como fazer isso? O 2 que está multiplicando o x, ele vai para o outro lado da igualdade, dividindo 38. E como a nossa equação vai ficar? A nossa equação vai ficar x é igual a 38. O 2 que estava multiplicando o x, ele vai aparecer dividindo 38. Eu sempre altero as operações. E para finalizar, para simplificar essa resposta aqui, eu posso dizer que x é igual a 38 dividido por 2, x é igual a 19. Vamos para outro exercício, agora aumentando um pouco o nível de dificuldade. Nessa equação, nós podemos ver que ela tem uma mistura grande. E só de observar, parece ser inteligente eu manipular essa equação de maneira que todas as minhas variáveis elas fiquem de um lado da equação e os números elas fiquem de outro lado da equação. E observando essa equação, claramente eu posso fazer isso. O que eu posso fazer? Eu posso lançar o meu 2x para o outro lado da igualdade, alterando o sinal, alterando a operação. Ele que estava diminuindo, ele vai para o outro lado somando. E eu posso lançar esse menos 3 para o outro lado. Ele que está diminuindo, ele vai para o outro lado também somando. E com essa manipulação, como vai ficar a cara da nossa equação? 5x, vamos repetir esse menos x aqui, que nós não alteramos eles de lugar. Agora vamos pegar esse 2x que nós lançamos para o lado esquerdo da igualdade, ele que estava diminuindo, ele vai para o outro lado somando. E ótimo, já deixamos todas as expressões que possuem variáveis no lado esquerdo da nossa equação. Agora só nos resta anotar o que sobrou do lado direito da nossa equação e lançar esse menos 3 para o outro lado da equação, completando assim a nossa limpeza, deixando todas as nossas expressões com variáveis com o x no lado esquerdo e as expressões numéricas no nosso lado direito. O menos 3 que estava aqui diminuindo, ele foi para o outro lado somando. Agora que nossa equação está com essa cara, nós podemos realizar essas somas e essas subtrações aqui, essas somas e diferenças. E como nós podemos fazer isso? Eu posso muito bem pegar esse 5x, subtrair x desse 5x e somar 2x. Independente de qual fosse o valor de x, eu poderia fazer essas operações. Digamos que eu tenho 5 cadeiras, eu posso tirar uma cadeira e ficar com 4 cadeiras. Poderia ser uma mesa, uma televisão e qualquer outra coisa, assim como qualquer outro número. Então vamos calcular 5x menos x, 4x mais 2x, nós temos um novo valor que é 6x, perfeito. Agora resolvendo o outro lado da igualdade, nós temos 7 mais 3 que é igual a 10.
O nosso x ainda não está sozinho em um dos lados da igualdade, nós podemos lançar o 6 para o outro lado. E como é que vai ficar a nossa equação? Vai ficar x é igual a 10, o 6 que estava multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo 10. E nós temos o nosso resultado, x é igual a 10 sobre 6. Mas para colocar ele de maneira mais bonita, nós podemos simplificar essa fração aqui. Nós podemos dividir por 2 a parte de cima da nossa fração e dividir por 2 na parte de baixo da equação. Dessa forma, nós simplificaremos a nossa equação. Nosso resultado, então, vai ficar x é igual a 5 sobre 3. 10 dividido por 2 é igual a 5, 6 dividido por 2 é igual a 3. São valores equivalentes, só que escrito de maneira simplificada. Ok, vamos para o nosso último exercício. Vamos resolver essa equação aqui. E observando essa equação, eu posso pensar em diversas maneiras de resolvê-la. Mas vamos pelo método mais intuitivo para a maioria das pessoas, que é deixar todos os valores numéricos em um dos lados e todos os valores que contenham variáveis em outro lado. Para isso, vamos lançar esse 6 para lá e vamos lançar esse x para cá. E como vai ficar a nossa equação realizando esse procedimento? Realizando esse procedimento, nós vamos ter 3x sobre 2, só repetir isso aqui. O x que estava no lado de cada equação, ele vai para o outro lado somando. Ele que estava diminuindo, ele foi para o outro lado somando. E ótimo, nós já temos todas as nossas variáveis no lado esquerdo da equação. Vamos começar a resolver o lado direito da equação. Primeiro vamos repetir esse menos 5, nós não trocamos ele de lugar, portanto ele tem o mesmo valor por enquanto. Mas esse 6 que estava aqui no lado esquerdo da equação como valor positivo, ele vai para o outro lado como valor negativo, alterando a sua operação. E ótimo, a partir daqui eu tenho diversas possibilidades de resolver a minha equação. Eu posso resolver essa subtração, ver um divisor comum entre esses dois valores e realizar a soma e depois simplificar a minha equação. Mas vamos resolver por um método que explore mais conceitos de equações algébricas. Vamos pensar, como é que eu posso tirar esse 2 que está dividindo o meu 3x? Vamos pensar aqui no lado direito da tela. Poderia simplesmente pegar essa expressão inteira e multiplicar essa expressão por 2. Esse 2 que eu estou multiplicando essa expressão cancelaria com 2 de baixo e eu ficaria apenas com 3x agora na minha nova expressão. Mas como eu posso fazer isso? Esse 3x por 2 ele é uma das expressões que eu tenho na minha equação. Eu posso fazer da seguinte forma. Vamos mostrar aqui embaixo. Repetindo essa minha expressão inteira que eu tenho no lado esquerdo da minha equação, como eu quero multiplicar esse termo aqui, e eu não posso fazer isso isoladamente, já que esse termo ele faz parte de um termo que está do lado esquerdo da minha equação, que é um termo completo. Eu não posso simplesmente mexer só nessa parte e esquecer o restante, que isso poderia me dar problema depois. Para resolver esse problema, eu vou pegar todo esse termo e multiplicar todo esse termo por 2. E aquele princípio da equação algébrica, né, na balança, que tudo que eu tenho no lado esquerdo de uma equação algébrica é exatamente igual ao que eu tenho do lado direito da minha equação algébrica. Se eu multipliquei todo esse lado aqui por 2, eu tenho que multiplicar todo esse lado aqui por 2 também, de forma que a minha equação se mantenha equilibrada, se mantenha verdadeira. Então o lado direito da minha equação vai ficar escrito da seguinte forma, menos 5x menos 6, só repetir essa expressão aqui, tudo isso multiplicado por 2. Agora eu tenho esses dois termos, né? Esse termo está multiplicando tudo que eu tenho dentro do parênteses, tanto na parte esquerda da minha equação quanto na parte direita. Eu posso simplesmente utilizar a propriedade distributiva, multiplicando por 2 todos os valores que eu tenho dentro do meu parênteses, tanto na parte esquerda da minha equação, quanto na parte direita da minha equação. E após realizar esse procedimento, como que a minha equação vai ficar? 2x que multiplica 3x sobre 2, eu vou poder cortar esse x com esse x, né? Realizando essa expressão que eu acabei de demonstrar anteriormente aqui à direita do quadro. Essa expressão 3x sobre 2 ela vai passar a ser somente 3x, mais o 2 que multiplica o outro termo do parênteses, o 2 que multiplica x, 2x. Fazendo a propriedade distributiva no lado direito da minha equação, eu vou ter 2 que multiplica menos 5 é igual a menos 10, 2 que multiplica menos 6 é igual a menos 12. Agora eu posso fazer essas operações de soma e subtração. 3x mais 2x é igual a 5x, menos 12 menos 10 é igual a 22, menos 22. E agora para finalizar, basta eu lançar o 5 que está multiplicando o x para o outro lado da equação. Ele que estava multiplicando vai para o outro lado dividindo. Como resultado, eu vou ter a seguinte equação. X é igual a menos 22. O 5 que estava multiplicando x, ele foi para o outro lado dividindo. X é igual a menos 22 sobre 5.
E para todos os valores possíveis de x, o único que mantém essa igualdade verdadeira, se eu substituir o x por menos 22 sobre 5 aqui nessa minha equação, o único valor possível é menos 22 sobre 5, valor esse que manteria a minha equação verdadeira. E para fixar esse conteúdo é muito importante que vocês façam exercícios. Observar resoluções de exercícios realizados na internet às vezes faz o conteúdo parecer mais simples do que é. Não que ele não seja simples, mas apesar de ser simples, eles necessitam de exercícios para que esses conceitos fiquem naturais, fiquem interiorizados. Para isso vocês podem procurar exercícios de equações algébricas ou equações de primeiro grau na internet e rever esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Quando forem rever esses vídeos, pausem, tentem resolver as equações. Vocês vão observar que muitas vezes nós temos diversos métodos, diversos caminhos para a resolução de uma equação, chegando ao mesmo resultado. Matemática é uma caixa de ferramentas da qual, se você usar essas ferramentas corretamente, você vai chegar no resultado, independente do método que você utilizou para resolver os problemas.